Meninos e meninas, garotos e garotas, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Bora Pra Lição. Mas hoje o papo é com os seus responsáveis. Bimestre chegando ao fim e eu gostaria de apresentar algumas informações a respeito das notas, das faltas, das avaliações. Todo o nosso primeiro bimestre letivo, ou seja, lá do dia 8 de fevereiro deste ano até o próximo dia 30 de abril, ele está sendo realizado no formato de ensino remoto. Todos estão enfrentando dificuldades neste momento e o melhor é nos apoiarmos e usarmos esses canais de comunicação para conversar, para dialogar e para cuidar do ensino dos garotos e das garotas do quarto ano E. Bom, vamos lá. Quanto ao cálculo da frequência, ou seja, o número de faltas e de presenças do aluno, lá no ensino presencial, isso correspondia ao número de dias que o aluno ia ou não ia para a escola. No ensino remoto, o cálculo será pelo número de atividades entregues, ou seja, a realização das atividades. Por exemplo, vamos supor que no bimestre nós tivemos um total de 20 atividades que foram postadas ou distribuídas lá na escola para os alunos. E vamos supor que o aluno realizou as 20 atividades. Então ele tem 100% de realização, 100% de presença, nenhuma falta para ele. Se ele realizou 15, a gente está falando de 75% das atividades realizadas. Então, 25% de falta, 75% de frequência. Mas se ele realizou apenas metade, 10, aí ele está aí num limite perigoso, aí com 50% só de frequência. Tá legal? Bom, e quanto ao cálculo do desempenho, ou seja, das notas, lá no ensino presencial, nós tínhamos diversas formas de avaliar os alunos, né? Exercícios, testes, observações realizadas em sala de aula, mas no formato remoto, a avaliação será pela realização das atividades. Estão vendo a importância de realizar, de fazer os exercícios propostos? Aqui, entretanto, será separado por área de conhecimento, ou seja, por disciplina. Então vamos lá, ó. Por exemplo, vamos supor um exemplo que em ciências nós tivemos 5 atividades ao longo de todo o bimestre. Então vamos lá, atividade 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos supor que o aluno na atividade 1 ele respondeu de forma ótima. Depois também ótimo. Vamos supor que ele fez todas as 5 atividades de uma forma considerada ótima. Nota dele, provavelmente 10, não há muito questionamento a esse respeito. Mas vamos supor que não foram todas que ele fez ótima. Teve algumas que ele fez de uma forma boa, um pouquinho, deixou a desejar um pouco em algumas das atividades. Aí a gente já fala em um 9, 8,5, 9,5, ótimo, bom. Mas se ele não fez dessas 5 atividades, ele não fez aqui, ó, como mostra o exemplo, 2 delas, a atividade 4 e 5 ele não realizou. Então a gente já está falando aí de uma média 6, né, já uma média mais regular. Tá dando para entender? Então é a quantidade de exercícios e a forma, a qualidade desses exercícios que determina a nota do aluno. Tá legal? Bom, mas aí vocês podem me perguntar talvez, professor, mas será que eu posso ter uma prévia, uma parcial de como estão os estudos do meu filho, da minha filha? Sim, você pode sim. É sobre isso que fala essa segunda parte do nosso vídeo, em que eu vou apresentar para vocês um relatório que será entregue agora para vocês via WhatsApp no seu contato particular. Bom, aqui está o relatório. Deixa eu apresentar algumas partes desse documento para vocês. E ele começa com algumas informações aqui que são importantes, dizendo que é uma parcial do primeiro bimestre, detalhe, tá? Parcial do primeiro bimestre, que ainda não acabou, e os dados estão divididos por área de conhecimento. Então a gente vai ver por disciplina, tá legal? Um pouco mais para baixo aqui vocês encontrarão os dados do aluno, nome, data de nascimento, e aí seguindo nós temos a primeira disciplina delas aqui aparecendo, ó, ciências. Então nesse quadro você tem a lista de todas as atividades realizadas, né? E aí eu chamo atenção para 2 pontos desse quadro, que uma diz respeito à avaliação de cada uma das atividades e se tiver alguma atividade que não foi realizada, o próprio documento auxilia você a encontrar essa atividade. Por exemplo, nesse caso aqui o aluno não fez a aula
número 2 de ciências. Então aqui, ó, no final da linha existe um link, que se ele pressionar ele já vai direto para a explicação dessa aula para poder recuperá-la. Tá legal? Outra informação relevante é este pequeno resumo ao final da disciplina, de cada uma das disciplinas, a apresentação do número total de atividades postadas para aquela disciplina, nesse caso aqui 9, e quantas o aluno realizou, nesse caso aqui 7, já indicando também um percentual, nesse caso aqui, ó, 78% das atividades realizadas. Opa! Então já tem bastante atividade realizada em ciências. Bom, o relatório segue, vai passando pelas outras disciplinas, geografia, história, língua portuguesa, com bastante atividade, matemática, e ao final, na última página, vocês encontrarão um resumo geral, tá? E ele faz um total de quantas atividades foram postadas em todo esse período e também uma prévia de quantas presenças e quantas faltas o aluno consegue até o momento. Lembrando que é uma prévia porque o bimestre ainda não terminou. Com essas informações, já é possível ter uma noção da situação de cada um dos alunos e, claro, aproveitar esses últimos dias para recuperar atividades atrasadas e tirar qualquer dúvida com o professor. Bom, essas informações valem tanto para os alunos que estão retirando atividades lá na escola, no formato impresso, como quem está acompanhando as atividades pelo grupo de WhatsApp. Eu fico à disposição para qualquer dúvida e era isso. Até mais. Tchau, tchau.